Para a nossa meditação, nós vamos compartilhar aqui com os nossos irmãos, ali nos Salmos, capítulo 119, no versículo 129, que vai dizer assim: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. E a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, queridos, ela reforça a certeza do quanto Deus ele é especial para conosco, não somente. Ele é alguém indispensável, ele é alguém que precisa estar no nosso convívio, de maneira que tenhamos ativos com ele um relacionamento pessoal, uma convivência onde eu exponho diante dele as minhas fragilidades, limitações, e não somente aqueles momentos especiais onde nós costumamos ou estamos acostumados somente a mostrar o lado externo daquilo que ele já conhece e que é internamente ou profundamente secreto, porque ele nos sonda. E quando ele diz que maravilhosos, aleluias, são os teus testemunhos, é porque do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele declara, ele expõe a glória das suas mãos. A glória das mãos de Deus é tudo que ele tem criado com amor e com zelo ele tem cuidado para manter intacto, para ser preservado, ainda que o homem natural ele consiga constantemente desvalorizar ou deixar de lado, ou muitas das vezes jogar para lá, ou fazer pouco caso. Nós podemos dizer assim que o homem limitado, dentro de um contexto real que muitas das vezes, por ele se achar sem entusiasmo para levar adiante aquilo que para ele não tem uma importância, não é relevante, ele simplesmente não faz questão. Mas aí a palavra ela vai trazer para nós um reforço assertivo daquilo que Deus ele tem para conosco, que é um vínculo, mesmo sendo simples, mas ele quer que a gente valorize, porque este relacionamento que nós temos com este Deus, ele não é qualquer relacionamento, não é algo que foi conquistado ou arrumado de maneira desordenada, mas na medida que nós tivemos o privilégio ou a oportunidade de conhecê-lo, nós lembramos todos os dias que foi ele que fez. Vem dele e é para ele todas as coisas. E aí nós estamos falando de uma glória imensurável, de um poder que, ainda que a gente queira estudar, ainda que a gente mergulhe em vários assuntos para tentar decifrá-los, nós não conseguiríamos se nós não tivermos a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo, ela traz consigo a certeza de que este vínculo ele é espiritual,
E nós temos ali o ritual de diante de Deus buscarmos ou chamarmos a atenção dele. É uma contraproposta, na contramão de tudo aquilo que nós apostamos que serve ou que seria o indispensável, mas quando nós o conhecemos e vemos que dentro do contexto simplicidade, ele nos completa, ele nos preenche, ou ele por si só é suficiente, o que nós percebemos? Que maravilhosos verdadeiramente são os teus testemunhos. Então nós vamos nos alegrar com este Deus, lembrando que o maravilhoso de tudo isto é nós amar a Deus acima de todas as coisas, lembrar que foi Ele que nos fez. Feitura das suas mãos, obra maravilhosa, a qual não existe em nós nenhum tipo de condenação, porque é perfeição e Ele tem afeição por nós. E quando Ele, demonstrando isso através do seu Filho Jesus Cristo, Ele vai nos amando? Não. Ele já nos amava. Ele vai demonstrando de maneira que, quando nós aprofundamos esse relacionamento, Ele vai ajustando, Ele vai modelando, Ele vai corrigindo, Ele vai consertando aquilo que precisa ser ajustado. Para que uma vez nós, bem arrumados, bem amparados ou bem ajustados no quesito que nós consideramos ponto-chave ou X da questão que nos liga, para que não venha a haver uma separação, o que acontece? Nós verdadeiramente testemunhamos. E quando nós chegamos ao ponto de testemunhar acerca deste Deus, aí nós vamos lembrar desse personagem que o salmista Davi discorre nesse texto do Salmo 119, cujo nome aqui é que traz consigo o significado real de pés no chão, característico de todo ser humano que nas suas fragilidades, nas suas adversidades contínuas, ele lembra de que existe um Deus que é vivo, e sendo Ele o Deus das nossas vidas, Ele nos mantém vivos para testemunhar. E o testemunho, ele parte do princípio que eu consigo entender ou perceber aonde é que Deus está enquadrado, ou aonde eu consigo priorizar Ele na minha vida. Aí nós vamos nos perguntar, Ele é para nós primazia, ou Ele está em um determinado lugar que nós podemos considerar lá aquele que é muitas das vezes deixado de lado para escanteio, porque não está servindo para aquela hora boa do gol que é feito naquela altura do campeonato, onde nós precisamos verdadeiramente ganhar espaço, conquistar aquele ambiente e não mais só sondar o terreno, mas neste ponto crucial do relacionamento, nós já temos que estar adentro
sendo ali alguém que vai estudar, que vai calcular a rota e vai fazer o gol. Em outras palavras, vai se adequar de maneira exata para que o nome de Deus seja glorificado. Aí nós usamos o vocabulário de gol como se fosse algo que nós podemos até comparar com um campeonato de futebol, coisa do tipo. É quase isso. Porque nós vivemos uma realidade ativa onde os relacionamentos interpessoais, eles sofrem vários tipos de ataques. Aí resta eu saber e conhecer quem eu quero e estou pronto para defender. Porque se for um gol contra, verdadeiramente, que o meu oponente, ele ganha. Mas se tratando daquilo que é espiritual, o inimigo das nossas almas, ele está pronto para nos derrubar, uma vez que nós não reconhecemos o gigante que torce todos os dias. Para quê? Para que verdadeiramente as nossas lutas, as nossas guerras, elas venham nos envergonhar. Aí é que entra o projeto de Deus. Não, ele já está acontecendo nesse percurso real da vida cristã, nos ajudando a entender que é preciso conhecer-se, reconhecer Deus em tudo, e uma vez reconhecendo, nós verdadeiramente não somos alguém que não temos um dono pelejando por nós. Aí nós iremos estar testemunhando de uma vitória que é certa na vida de todo cristão, porque a proposta de nós estarmos vivendo várias situações adversas é o salmista nos lembrar, ainda neste versículo, que a exposição da palavra de Deus, ela nos dá entendimento, porque nós, nesse percurso, nós temos simplicidade para reconhecer e aprender todos os dias de que sem este Deus nada nós podemos fazer. Então nós temos que sermos humildes, sermos constantes na pregação, no testemunho, no lembrar de quem é Deus em nós e para nós. E se tratando de uma data especial como a de hoje em minha vida, eu vou me alegrar com este Deus que fez e faz tão grandes maravilhas, porque Ele é fiel. Alguém diz assim: rapaz, mas fulano todo dia ele tem um testemunho, porque ele se lembra de expor a palavra de Deus. E a palavra de Deus, uma vez ela é exposta, você tem de Gênesis a Apocalipse, um versículo, um texto, ou alguma história que faz jus a tudo aquilo que você acredita e possa se identificar. É por isso que não é só mais um terreno a ser sondado, ó. Ele precisa você tomar posse dessa propriedade, fazer jus àquilo que um dono que verdadeiramente tem para si tomou como causa, ganha aquilo que é real na sua vida, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ainda que ele tenha sido de maneira gratuita e dolorida oferecida a nós na cruz do Calvário, o projeto de salvação ele é conquistado. E essa conquista ela é dolorida, ela demanda renúncia todos os dias nas nossas vidas. Aí nós precisamos analisar
Aonde é que nós precisamos verdadeiramente nos esvaziar? Nos esvaziar para exalar o perfume de Cristo, que não é um da Natura, não é um da Boticário, não é um perfume mais caro vindo lá de Dubai, não é o mais importado vindo lá de Paris, não é o mais qualificado vindo lá dos Estados Unidos, para ficar claro que a qualidade real daquele perfume, além de ser importado, ele já tem um cheiro ali mais sofisticado ou coisa do tipo. Nós estamos falando de um exalar que me faz lembrar de que foi um sangue derramado na cruz do Calvário e de que esse sangue, bem ali, uma vez derramado, ele já me deu um visto. Ele vistoriou a minha vida toda por completo. Ele calculou a minha rota. Ele calculou a minha rota. Deus Pai. Ele apresentou a mim as minhas notas. E, se possível, um visto era só para confirmar e manter de maneira visível de que eu só precisaria ser agradecida, porque se trata de uma graça imerecida. E uma graça imerecida é eu lembrar todos os dias de que sem Jesus Cristo eu não vivo. Mas de que maneira eu posso verdadeiramente fazer jus a essa graça imerecida? É aceitando, é confessando o nome de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é o terreno minado, muitas das vezes observado, mas não desejado. Por quê? No cumprimento desta palavra, nós nos deparamos com vários opositores, vários inimigos. Na exposição da mesma, para dizer que os nossos testemunhos, muitas das vezes, eles são contados e alguém desacredita porque se acha mais qualificado até para expô-la de maneira mais autêntica, podemos dizer assim, ou coisa do tipo, que a técnica, a arte, a habilidade, ela fica até mais explicada. Mas quando se trata de um sinal, de um ato de amor, que nos faz lembrar que Jesus, ele por nós conquistou essa terra, e essa terra ela é nossa e ninguém toma, e veio desde a cruz do Calvário para nos amparar, para nos guardar e para nos recolocar no lugar que é nosso de direito. Vamos todos os dias agradecer a Deus, queridos. Sendo uma data festiva ou não, é eu lembrar que Jesus Cristo, ele é o dono das nossas vidas, e como dono, ele tem ciúme de nós. Ele nos olha de cima a baixo, de baixo para cima e diz: tu és meu filho, tu és minha filha. E por isso eu te cubro de bênçãos, e por isso eu te blindo de tudo aquilo que muitas das vezes poderia ser um lixo à tua frente, te sujando, te atolando e muitas das vezes te contaminando, porque o odor do pecado, o mau cheiro daquilo que nos atrasa na presença de Deus, é eu não confessar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, tornando Ele um remidor da minha vida. E uma vez Ele remindo a minha vida, Ele tornou-se em mim e para mim, como diz a palavra de Deus, o meu marido, o meu esposo. O esposo que ama a noiva. A noiva, essa, ataviada, adornada, ou ornada, como nós bem queremos entender, para usufruir com ele e fazer fluir uma morada eterna no céu de glória.
Tomamos posse, queridos, desta maior bênção na vida de todo cristão. E se é uma lembrança a mais daquilo que é um aniversário para nós, é nós termos a certeza de que Jesus, ele é a cereja do bolo? Não. Ele é o bolo principal de todo e qualquer aniversário que alguém possa lembrar e trazer ele para o centro daquela mesa em questão, não em exposição. Aleluias. Por quê? Porque em exposição, a mesa do bolo ela fica sendo apreciada. E quando se trata do cardápio principal, ele precisa ser provado por todos. E assim é a Bíblia Sagrada. Aleluias. Precisa ser provada, ela precisa ser degustada, ela precisa ser apreciada por todos. Mas poucos a praticam porque não são experimentados na arte da confeitaria. E a confeitaria, uma vez que você tem a arte, você costuma trazer para si alunos em uma sala de aula. E não é diferente conosco, que queremos ser discípulos de Jesus Cristo. Amamos a Deus acima de todas as coisas e reconhecemos Ele nos 365 dias do ano. Aumenta um quando é bissexto. Não sendo assim, é Ele em todos os momentos da nossa vida nos lembrando. Tem um terreno para nós, tem uma morada eterna. E para nós conquistarmos, nós precisamos verdadeiramente sermos simples. Simples como uma pombinha e prudentes como uma serpente. Para que verdadeiramente o nome de Jesus Cristo, a presença dele em nossas vidas se torne mais transparente. Este é o momento de reflexão para as nossas vidas. E a irmã Deusilene em especial compartilha com vocês, de maneira que ela vai lembrar de um refrão, de um hino que me traz a certeza de que ele me considera e nos considera especial, porque ele nos ama. E se ele nos ama, ele nos arranca, ele nos tira, ele não permite o inimigo das nossas almas nos afligir, e todos os dias nos lembrando do nascimento, desde o nascimento até o fim dos teus dias, eu estou contigo, eu sou contigo, e é por isso que tu respira, é por isso que tu existe. Então, nós vamos lembrar. Eu vou assim estar louvando esse refrão deste hino muito conhecido, que fala assim: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado, para testemunhar. Tem que ser para testemunhar as adversidades, as lutas. E uma data de aniversário como essa que nos faz lembrar como nascemos, como percorremos um caminho tão árduo, e até chegarmos aos 38 anos, Deus, Ele conosco tem passado muitas situações espinhosas mesmo, para lembrarmos do quanto Ele nos tornou na sua presença
no seu foco principal a existência da irmã Deusilene como foco para que haja em mim um reconhecimento e uma mentalidade real daquilo que chama a atenção, para que eu venha a ser humilde e todos os dias lembrar de que é dele a minha vida e a minha vida provém dele, e é por isso que ele existe em mim. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. E ele nos guia. Ele nos ama em primeiro lugar e ele nos anima a prosseguir. Aleluias. Por ele nos animar, nós abraçamos a causa do reino em especial, que é buscá-lo em primeiro lugar. E buscando em primeiro lugar, queridos, nós não sairemos de nenhuma luta, de nenhuma prova, de nenhuma situação adversa decepcionados, muito pelo contrário. Nós estaríamos em todos os momentos, nós estaremos gratos, porque ele é lindo, e sendo ele lindo, nós temos gratidão a ele por tudo em nossas vidas. E é por isso que nele nós temos abrigo. E esse abrigo, ele não é qualquer um. Ele é abrigo seguro. Amém? Fique na paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus.